Eu achei muito interessante agora ouvindo vocês falarem sobre EQM e agora eu vou falar sobre terminalidade. Se a gente fosse fazer um estudo aqui, eu acho que todo mundo preferia ter uma EQM, né, que vai voltar, do que ter terminalidade que não vai voltar tão cedo, né? Então, o meu estudo aqui ficaria prejudicado, mas vamos lá. Então, o desafio é tratar sobre a abordagem clínica das experiências espirituais. E a moda de William James, como o professor Alexander muito bem colocou, eu acho que é importante deixar qual é o nosso ponto de partida e qual é a nossa perspectiva. Eu sou enfermeiro de graduação, desde muito cedo eu trabalhei em terapia intensiva adulto e centro cirúrgico, e as questões tecnológicas, para mim, elas nunca foram muito difíceis de serem compreendidas. Isso é uma questão. E sempre me chamou a atenção o modo como as pessoas morriam e porque elas morriam de forma tão diferente. E aí nessa trajetória eu fiz meu mestrado nisso, tentando entender qual era o significado da espiritualidade para as pessoas que trabalhavam em terapias intensivas. E aí no doutorado nós tentamos abrir um caminho no campo do cuidar sobre as ocorrências das experiências espirituais, quer dizer, onde elas ocorrem, como elas ocorrem, e se nós, de alguma maneira, como profissionais da área da saúde, podemos favorecer a sua ocorrência, né? Então, essa foi uma trajetória, e obviamente que eu precisava de um cenário para que isso acontecesse, quer dizer, onde as pessoas morrem, em todo lugar, obviamente, mas onde elas podem morrer bem o suficiente para que essas experiências espirituais sejam, de algum modo, melhor potencializadas. Obviamente que nos cuidados paliativos, né? Então a gente foi estudar bastante isso. O que eu acho bastante interessante, em relação ao que eu estou falando, a busca de pressupostos. Então, na minha fala, eu quero deixar bem claro, logo, que experiências espirituais associadas à terminalidade, elas sugerem a percepção e o acesso de uma realidade no material, ponto. Então esse é um ponto bastante importante, ela é o contato realmente com o transcendente, isso eu quero destacar. E elas incluem duas categorias, a moda de Peter Fenwick, as experiências transpessoais, relacionadas a visões familiares que já morreu. Alguém aqui trabalha em UTI? Levanta a mão. Obrigado. Sabe aquele paciente usualmente idoso, quando ele olha para você e fala, eu sonhei que meu pai veio me buscar, aí você conta no relógio, 48 horas ele morre? Isso, né? Então, mais ou menos é isso aqui que a gente está dizendo. Ou figuras religiosas, né? Olha, eu sonhei que o Espírito Santo, eu vi o Espírito Santo vir aqui, ou veio um anjo do céu, você fala, opa, prepara tudo que vai acontecer alguma coisa. Isso é empírico e acompanha todos nós o tempo todo, né? Essas pessoas também, elas manifestam o trânsito entre duas realidades. Ora elas estão em um cenário e horas elas estão em outro cenário. Algumas vezes elas estão aptas a detalhar melhor algum ou outro cenário, que se nós não estivermos atentos, trataremos tudo como experiência espiritual ou tudo como estado confusional agudo. Ponto, né? Então esse é um detalhe que eu vou falar um pouco mais para frente. E ainda as experiências transpessoais, elas expõem sobre fenômenos físicos percebidos no momento da morte. É um relógio que para, um vento estranho que passa próximo ao corpo ou próximo às pessoas que assistem àquele movimento e etc. E também algumas pessoas narram o comportamento estranho de alguns animais domésticos. Isso no momento da morte, certo? E a outra categoria, bem explorada por Peter Fenwick, diz respeito ao sentido no final da existência. Qual é, então, a qualidade da terminalidade de hoje no cenário nacional e mundial, né? Um estudo importante da Quality of Death Index, publicado em 2015, é um indicador de uma série de qualidades de saúde, né, indicadores de qualidade de saúde, publicado a cada 5 anos. O último foi em 2015, 2015 Quality of Death Index, onde foi feito um estudo em 82 países. O relatório só se reportou até 80 países, 2 não foram incluídos no estudo, o Brasil foi incluído. Aqui o que nós temos então em relação à a melhor qualidade de morte do mundo, né? A primeira é no Reino Unido, aqui eu não me arrisco, quer dizer, todo mundo aqui, gente, junta dinheiro para morrer lá no Reino Unido, tá bom? O índice de satisfação de morte é quase 100%,
Eu não vou aqui me furtar, né, a dúvida, como lá é o berço dos cuidados paliativos, acho que é por isso que a gente morre tão bem lá, né? E o Brasil, interessantemente, ficou em 42º lugar, atrás, pasme, de Equador, Uruguai, Uganda, Argentina e Costa Rica, né? Então nós morremos muito mal. Nesse cenário, então, como nós pretendemos estudar experiências espirituais? Se nós morremos sedados, morremos atropelados por dromedários, não, né, porque não tem aqui, mas por moto, carro, ônibus, etc., né? Ou morremos em dor e sofrimento. Esses são alguns indicadores que tratam esse resultado. Né? Comparativamente, fazendo um zoom aqui no Brasil, quais foram os indicadores avaliados para que pudesse ser estabelecido esse ranking? A qualidade de morte, ela diz respeito à presença de serviços de cuidado paliativo no serviço de saúde, recursos humanos, eu tentei traduzir esse termo de maneira mais adequada, seria disponibilidade, né, de cuidado ou acesso, né, eu também fiquei pensando no acesso, vamos colocar aqui. A qualidade do cuidado e também o envolvimento da comunidade, né, participação comunitária aqui, principalmente no âmbito do SUS. Então, nós ficamos ranqueados aqui em 42º, quando nós temos uma comparação aqui, né? Nós estamos aqui com uma participação social interessante, mas ao mesmo tempo recursos humanos precários, comparado com a média. Mas o que é mais surpreendente é a distância com o padrão mais elevado, o país melhor ranqueado, que foi o Reino Unido, né? Então, essa distância me preocupou bastante, quando a gente pensa em explorar a qualidade das experiências espirituais. Esse é um ponto que eu queria trazer para reflexão aqui, né? Então, esse estudo bastante interessante, publicado na JAMA, um fator de impacto altíssimo, né, que trata de um estudo ético a respeito do final da vida nas unidades de terapia intensiva da Europa. Esse estudo ele traz uma realidade que a gente pode lançar um zoom de quase 3 ou 4 vezes pior para o Brasil, né, considerando principalmente a taxa de mortalidade das nossas terapias intensivas. Foi um estudo com 37 terapias intensivas, foram 1.060 pacientes incluídos no estudo, e os resultados apontam que de 31.417 pacientes admitidos nas terapias intensivas, 13,5% morreram. Quer dizer, não foi o índice de mortalidade não é alto. No Brasil, o índice de mortalidade nas terapias intensivas gira em torno de 30,46% a 50,74%. É bastante alto. E aí, quando a gente avalia esses resultados, né, pensando, né, que destes 31.417, 13 que morreram tinham limitações terapêuticas. E aqui nós falamos do rigor técnico para a admissibilidade em UTI. No Brasil há uma certa tendência a admitir muitas pessoas em UTI que não teriam critérios de admissibilidade. Talvez por isso os indicadores ainda sejam altos. E por que eles vão para UTIs? Porque o Serviço Terciário de Saúde, não necessariamente ele está preparado para atender essas pessoas em suas necessidades, né, que não necessitariam, por exemplo, de manutenção quando o limite terapêutico é estabelecido. E ainda aqui, né, eu só queria fazer um destaque que em 7 unidades, aqui em 7 países da Europa, há a permissão para o adiantamento da morte. Então aqui vocês encontram 2% de pessoas que tiveram o adiantamento da morte. Mas o que eu quero chamar a atenção de verdade, vou voltar um aqui, é a respeito disso. O uso de opioides para o manejo da dor, antes desses pacientes serem admitidos na UTI, foi o mesmo no desfecho do óbito. Quase que uma sedação paliativa prévia. E aí eu vou discutir experiência espiritual como? Se eu impeço qualquer manifestação da consciência antes do tempo previsto. E foi startado um grande protocolo internacional, essa publicação de 2019, a respeito
de uma avaliação. Essa publicação é a prévia do protocolo, quem quiser ter acesso é bastante importante, né? É a prévia de um protocolo que rediscute os critérios de admissibilidade de terapias intensivas ao redor do mundo, na tentativa de diminuir o tempo de permanência com desfecho para óbito, né? Mas pensando em gastos. Bom, ok, tudo bem, mas o que de fato então implica em morrer mal? Porque é ruim, bom, deve ser ruim morrer mal, né? Obviamente, mas para nós, tratando de experiências espirituais, minimamente morrer mal implica na experiência da terminalidade com múltiplos sinais e sintomas desconfortáveis e ainda a incapacidade de vivenciar plenamente as 48 horas da sua vida. E elas conseguem ser bem rastreadas, como eu vou colocar aqui para vocês, é o que a gente está tentando agora melhorar lá no nosso laboratório. Tá? Em Ottawa foi conduzido esse estudo, né, da prevalência de sintomas no final da vida. Eu vou colocar esse estudo porque ele ficou muito bonito, ele demonstra uma realidade de Ottawa e na sequência uma realidade mundial, que é o que nós temos aqui no Brasil. Né? Então os pesquisadores, agora em 2017, fizeram um rastreio das comorbidades mais comumente localizadas nessas pessoas, a maioria delas hipertensas, seguidas de arritmia, etc, etc, etc. E olha que interessante em Ottawa o controle de sintomas. As pessoas que vivenciaram sintomas desconfortáveis nas últimas 48 horas de vida, em um N de 479 pessoas, dor, dispneia, agitação e náusea. As pessoas em Ottawa morreram muito bem, porque veja, em relação à frequência de sintoma, dos 479, a grande maioria morreu sem dor. Ou seja, manejo adequado. Só que lá eles não tiveram interesse em investigar experiências espirituais ainda. Né? Eles têm publicado pouco sobre isso. Quando eu comparo com resultados brasileiros e resultados associados aos Estados Unidos da América. Então, a prevalência de sintomas físicos associados à doença avançada, 67% das pessoas com doença avançada experienciam dor. Náusea e vômito, 80% a 90%. Depressão e ansiedade, 30% a 40%. Fadiga, até 90%. E distúrbios do sono, 23% a 80%. Eu queria fazer um destaque aqui em distúrbios do sono. As pessoas que estão próximas de morrer têm medo de dormir e não acordar. E isso associa-se à comorbidade dessas manifestações. Ou seja, quem tem um tem mais de um. Se eu não durmo, gera ansiedade. Se gera ansiedade, eu tenho vômito, náusea, diarreia. Sintomas associados não necessariamente à doença primária, mas aos impactos de uma cadeia. Qual é a preocupação disso para as experiências espirituais? O resultado final de todas elas, que é o delírio ou estado confusional agudo. Seja ela eletrolítica, seja ela bioquímica, seja ele bioquímico, seja ele de qualquer natureza for. Então nós temos essa preocupação. E aí, considerando esse cenário, será que a garantia da terminalidade com menores sintomas desconfortáveis otimiza a ocorrência de experiências espirituais? Isso é uma hipótese, quer dizer, uma pergunta que podem ter duas hipóteses minimamente. Sim, ok, ou não, não é possível, se nós não soubermos rastrear experiências espirituais de maneira adequada. Né? E aí, onde o cenário mais confortável que eu ancorei foi o cenário dos cuidados paliativos, e aí seguindo a linha dos cuidados paliativos tradicionais, proposto por Cecily Saunders, né, a matriarca do cuidado paliativo moderno. Eu juro que eu me segurei aqui para as 3 horas que eu tenho para falar, para não dar uma aula de cuidados paliativos, mas há o livro clássico de Cecily Saunders, Living with Dying, Management of Terminal Disease. Quem tiver interesse, esse livro é leitura obrigatória, né? É onde ela traça mesmo, né, o A mais B de como isso tem que acontecer, e ela é muito precisa e sensível em relação a isso. Né? E a abordagem interdisciplinar no livro Hospices and Palliative Care. E aí nós temos alguns dados interessantes em termos de pesquisa, quando nós pensamos aqui no final da vida, associado a cuidado paliativo e unidade de terapia intensiva.
os resultados são bastante promissores, quer dizer, quando há assistência em cuidados paliativos, mesmo nas terapias intensivas, as pessoas têm melhores condições de um desfecho final da vida, tá? Isso é um estudo bastante importante. E aí, quando eu falo de cuidado paliativo, só para situar, antes da gente entrar nas experiências espirituais propriamente dito, é importante entender que o cuidado paliativo, ele precisa, via de regra, para surtir efeito, acompanhar todo o momento da trajetória do paciente, desde a procura pelo diagnóstico. Essa área aqui é a área do cuidado paliativo, e essa área aqui é a área da terapia modificadora da doença. Teoricamente, qual seria a proposta? Quando procura o serviço de saúde, o paciente já deveria ser assistido no início da sua doença por técnicas de terapia modificadora da doença, mas também deveria já ser acompanhado pelo serviço de cuidados paliativos. Na medida que a doença avança, diminui-se as estratégias de terapia modificadora da doença e aumenta-se as abordagens paliativas. Entende? Esse é o grande pulo do gato quando a gente trabalha adequadamente com os cuidados paliativos. No Reino Unido, desde 2017, quando o indivíduo recebe o diagnóstico de doença crônica não curável, ele já é encaminhado ao serviço de cuidados paliativos. E eu estou falando de quem? Hipertenso, diabético. O que mais doença crônica que não tem cura, que você vai morrer com antihipertensivo no bolso? Renal crônico e etc. Né? Esse é o grande salto conceitual. E aí eu estou falando, pessoal, porque lá no Hospital Universitário da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, nós não temos pacientes oncológicos em cuidados paliativos. Lá os nossos pacientes são portadores de doenças crônicas degenerativas. Então, essa expertise tem sido de grande aprendizado para nós. Né? E aí, evidentemente, que o cuidado paliativo aqui no momento da morte é nessa faixa aqui, ó, as últimas 48 horas, que nós temos maior interesse em investigar as experiências espirituais. Então, eu preciso garantir o manejo de sinais e sintomas adequado para que ele curse a história natural da sua doença da maneira mais controlada possível. E aí uma revisão da Cochrane, bastante interessante, é a única que tem sobre os cuidados paliativos precoces no câncer. E aí nós pasmamos quando analisamos esses resultados e observamos que ao redor do mundo, exceto em alguns países da Europa, os cuidados paliativos precoces são de fato acionados. E ainda uma revisão bastante importante, publicada na Nature, em 2014, que faz uma síntese em relação ao que os pacientes com câncer, no final da vida, eles querem de fato. Né? O que eles precisam? Algumas coisas importantes. Uma delas é que eles preferem muito mais conforto físico do que necessariamente psicológico. Outra questão bastante importante, a maioria dos pacientes querem ser cuidados em casa e não no hospital. E um outro dado interessante é que o planejamento do cuidado, ele é efetivo no final da vida, quando, lá no início da trajetória da doença, ele é introduzido as informações relacionadas às limitações terapêuticas. Sabe aquela história do gato subindo no telhado? O gato subindo no telhado? Então, olha, você tem uma doença grave, ok. Você tem uma doença grave que poderá te matar, ok. Você tem uma doença grave que vai te matar. Né? Então, esse é um ponto bastante importante. E isso, considerando todo esse cenário, nós temos vivenciado no Brasil a morte como uma experiência ruim. Esse é um cenário importante. O cenário de maior ocorrência de óbitos é no hospital. E ainda, o cuidado paliativo como prática de exímio manejo de sinais e sintomas pode favorecer a ocorrência de experiências espirituais passíveis de investigação. Okay? Não é possível fazer isso sem resgatar a história natural das doenças. E aí, toda doença tem uma história natural e ela vai cursar dentro de um padrão que já é mais ou menos conhecido. Né? Dentro aqui
das doenças oncológicas, onde o indivíduo cursa com uma funcionalidade excelente. Quando ele recebe o diagnóstico, o declínio usualmente é rápido quando ele não tem cura. As trajetórias da doença crônica, o indivíduo oscila sempre nas suas funcionalidades, né? Ele é doente crônico, agudiza, restabelece, agudiza, restabelece, só que sempre o tempo de piora será mais curto na medida em que ele sofre agudizações frequentes. Cardiopata, pneumopata, papapá. E finalmente aqui a doença degenerativa, como exemplo a demência. Né? Então a função tem um declínio agudo, só que esse indivíduo cursa anos em declínio sutil, perdendo funcionalidade. Né? Perdendo funcionalidade. Isso é bastante importante. E aí o que nós fizemos então para preparar um ambiente de ocorrência de experiências espirituais? Eu não quero que vocês se frustrem no final da minha fala, porque eu não vou dar muita pista do que nós já temos encontrado ainda em relação às experiências espirituais. Mas fiquem otimistas, que quando nós sistematizamos a prática da assistência paliativa, nós temos o privilégio de conseguir qualidade do relato que nós temos, nessa questão da confiabilidade. Então aqui, o que nós aprendemos já no serviço? Né? Lá nós usamos a NECPAL. Alguém aqui é do cuidado paliativo? Levanta a mão. Alguns poucos corajosos, muito obrigado. Né? Mas nós utilizamos NECPAL, um recurso espanhol, né? Um instrumento originalmente espanhol, foi traduzido e adaptado para o português. Ele contém 3 domínios. O primeiro domínio, né, inclui uma pergunta subjetiva. Obrigado. Inclui uma pergunta subjetiva que vai indicar se o paciente deve ou não entrar em cuidados paliativos. Essa é uma pergunta padrão ouro dentro dos cuidados paliativos. Você pergunta para o clínico: clínico, o senhor surpreenderia se esse paciente morresse nos próximos 6 meses por essa doença? Se ele falar que não me surpreenderia, porque eu conheço a história natural dela e dele. Então ele tem primeiro o indicador de cuidados paliativos. Depois vem um inquérito, né, mais geral, e finalmente alguns critérios clínicos. Nós temos hoje critérios clínicos para elegibilidade de pacientes em cuidados paliativos. Tá? Na insuficiência cardíaca, neoplasias, demência, DPOCs, insuficiência renal, insuficiência hepática, esclerose lateral e síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, são alguns critérios que nós nos balizamos para pensar no critério, na elegibilidade desses pacientes para cuidado paliativo. E aí eu vou só rapidamente passar um pouco para a gente. Nós temos um instrumento padrão ouro para avaliação de cuidados paliativos, que é a Palliative Performance Scale. A PPS, ela tem 5 domínios: deambulação, atividade de doença, autocuidado, ingesta e nível de consciência, e aqui é a funcionalidade. Então, quando eu admito um paciente em cuidado paliativo, se ele está 100% funcional, ok. Né? Ok. O que é esperado? Que ele decline até o óbito. Isso é esperado. O que eu preciso fazer é manejá-lo para que ele decline da melhor maneira possível. Certo? Então aqui, quando o paciente está entre 100% e 70%, ele precisa de cuidados paliativos mínimos, de 50% a 40%, cuidados paliativos intermediários, e eu queria fazer um destaque aqui, que a partir de 60% nós já temos períodos confusionais, o que é um desafio em relação às experiências espirituais, tá? E finalmente aqui, abaixo de 30% até 10%, cuidado paliativo pleno, 10% o paciente entra em processo ativo de morte. Essa escala nós aplicamos diariamente nos pacientes em cuidados paliativos. Processo ativo de morte, e evidentemente que nesse trecho, entre 30% e 10%, é o local que mais tem sido evidente a ocorrência de experiências espirituais, ora oscilada com estados confusionais agudos. Tá? Então a PPS nos ajuda bastante em relação a isso. Nós também temos a escala de Zubrod e a Karnofsky, que nos ajuda bastante. Todas elas são escalas de desempenho. E essa aqui é a nossa linha mestra para manejo de sintomas, que é a escala de sintomas de Edmonton. Basicamente, né?
Dor, cansaço, náusea, tristeza, e nós escalonamos diariamente para os ajustes de medidas terapêuticas, no sentido de manejo de sintomas, porque ele está em cuidados paliativos, certo? Então, se hoje eu avalio esse paciente e ele está em 10, pior dor possível, e ele oscila no seu estado de consciência, antes de eu checar que ele está apresentando experiência espiritual, eu preciso tirá-lo da dor. Senão esse dado não é confiável. Entende a lógica, né, de confiabilidade? Tá? Há ainda o Palliative Prognostic Index, é uma escala bastante polêmica. Nós vamos começar agora um projeto de pesquisa lá no nosso serviço, para investigar um pouco melhor essa escala. Ela é bem polêmica, quer dizer, ela tenta apontar quando que o paciente vai morrer, né? É coisa de americano, né, pessoal? Então, dentro do cuidado paliativo, ela ainda é bem mal vista. Nós estamos testando aí alguns insights, mas vamos colocar lá à prova, né? E ela nos dá, a partir dos seus scores, 3 grupos de pacientes. Aqueles que sobreviverão às 6 próximas semanas, 3 semanas e depois mais 6 semanas, tá? Então, tem pacientes com morte pouco provável, prevista para dias, semanas ou meses, e hora ou nos próximos 2 ou 3 dias, né? E finalmente, esse instrumento italiano, Palliative Prognostic Score, ele tenta alinhar terminalidade de pacientes com câncer, a moda da PPI, Palliative Index, e também aqui tenta estratificar eventos relacionados à sobrevida não, à proximidade da morte, tá bom? O que então nós temos feito para tentar otimizar a avaliação das ocorrências espirituais? Já vou acabar. Uma delas é tratar a experiência espiritual como um fenômeno comum. Olha, professor, o paciente lá que está no paliativo está falando que a mãe dele veio falar com ele. Nossa, que interessante. Conte-me mais sobre isso. Torná-la muito comum. Estimular a equipe de saúde a incentivar esses pacientes a narrar as suas experiências espirituais. Não fale que é loucura. Estimule, vamos investigar, vamos avaliar conteúdo, né? E eles têm o chamado toda hora, tá, pessoal? Isso é um risco que a gente corre. E sistematizar o registro no prontuário. No prontuário. Senão essa informação fica perdida. Então, lá dentro do nosso guidelines, esses registros têm sido feitos nos prontuários, porque hoje nós conseguimos uma folha amarela, que é do paliativo, que as pessoas têm liberdade para fazer o registro nela. Certo? E, obviamente, aqui, sensibilizar principalmente os clínicos, né? Trabalhar com médico é um desafio, ainda mais médico residente, mas também trabalhar com enfermeira é pior ainda, né? Isso é uma crítica importante, tá? Acionar precocemente a equipe de cuidados paliativos. E aí nós tivemos oficialmente a nossa sala, inaugurada no dia 6 desse mês. Aqui é a nossa pequena equipe. Eu agradeço a todos pela disponibilidade, pela atenção e me coloco à disposição. Obrigado.